Olá pessoal, dando sequência aqui ao nosso vídeo, nesse nós vamos aprender a declarar uma variável no R. O que é isso? É aquelas expressões numéricas, mas que agora são transformadas em expressões algébricas. É aquelas onde você começa a trabalhar com letras. Expressões algébricas. Por que isso? É você não ter um valor e você querer encontrar um valor, que é basicamente a função, né? Quem já estudou funções, a gente que já revisou, é aquele conceito. Você tem uma variável x e ela pode assumir qualquer valor para satisfazer uma condição necessária. Antes, nós tínhamos um número. O número 2 é 2 e ninguém discute. Está ali o 2, ele representa alguma coisa. Mas, e se eu quiser armazenar esse 2 em algum lugar? Aí que vem a questão da gente falar das operações com variáveis. Isso dentro da informática chama-se atribuição de variáveis ou vetores, né? A gente vai ver a diferença dos dois já já. Uma variável é uma letra que recebe um valor. Quando eu digo assim, ó, x é igual a 3, matematicamente você está dizendo que o x vale 3. O resultado dele é 3. Na programação quer dizer a mesma coisa lá. Veja que modificou, que aqui agora a gente já tem ó, a variável x e o valor 3. Quer dizer que isso foi para a memória do computador e que toda vez agora que eu digitar x, ele não vai mais entender como x. Olha lá, ele vai entender como 3. Ó. Digitei x, ele trouxe de volta 3. Se eu disser y é igual a 5, olha lá, o y também foi armazenado na memória do computador valendo 5. E toda vez que eu digitar y agora, olha aqui, adivinha o resultado que vai aparecer lá embaixo? 5. E o computador, agora que eu sei que o x vale 3 e o y vale 5, eu posso somar x mais y, por exemplo. Quanto dá? Ó, x mais y dá 8. Veja que o computador ele sabe que o x vale 3, o y vale 5 e ele vai somar para você. Então essas são as operações com variáveis. Você está atribuindo um valor na variável e está fazendo uma operação. Da mesma forma, você pode fazer potências, x elevado a y, por exemplo, que é 3 elevado a 5, que dá 243, ou você também pode tirar a raiz quadrada. É claro que a gente não tem a raiz quadrada de 3, né? Vamos colocar aqui, ó, 3 elevado, não tem uma raiz exata, a 1 meio, a raiz quadrada dá 1,732,051. Mas, esse é 3. Vamos voltar aqui e colocar o x, para você ver que dá o mesmo resultado. X e 3 têm o mesmo resultado, ambos porque estão armazenados no computador. Mas não é comum, e eu já vou explicar, na programação a gente usar esse igual, porque em um outro momento a gente vai usar esse igual com uma outra finalidade. Na programação, geralmente a gente usa o conceito de atribuição. Atribuição. A gente diz que uma variável é atribuído um valor à variável. Então, ao invés de eu falar que x é igual a 3, eu boto essa setinha. O que é isso aqui? Quer dizer que x recebe 3. É como se a setinha está indicando que esse 3 pertence e vai ser armazenado em x. Não muda. Mas se eu mudar aqui para 8 agora, ó, veja que vai mudar aqui no armazenamento. Ó. Como o x é um só, quando eu coloco um novo valor atribuído a ele, ele passa a receber um novo valor. Como é que eu faço essa setinha? E no R a gente vai usar muito ela, que é a linguagem universal do R, usa ela. É o sinal de menos, de menor e o sinal de menos. Está no seu teclado. Sinal de menor e maior não, menor e menos. Quando eu faço isso, eu atribuo. Agora, se eu quero SQ, RT de OX, raiz quadrada de x não é exata, está aqui. Mas a raiz cúbica é, né? X elevado a 1/3. Olha lá, ó, 2. X elevado a 1/3. Deixa eu colocar ele aqui para ficar no nosso script. Dá 2. Então, essa é uma maneira de você atribuir variáveis. E você pode fazer depois qualquer operações com essas variáveis. Mas existe uma outra coisa também chamada vetor. O que é vetor? O vetor já é um conceito mais da programação.
do que da matemática básica em si. Toda vez que a gente pensa em uma variável, a gente pensa num valor específico. Mas se você lembra daquele conceito lá de intervalos reais, quando temos um intervalo real, a gente costuma dizer que x pertence ao real e ele está compreendido dentro de um espaço, por exemplo, de -2 a 5. Como eu faria isso aqui, né? Então eu poderia dizer x não precisa receber só um valor, ele pode receber um espaço, valores dentro de um espaço. Então esses valores eu posso dizer que é de -2, 2 pontos, 5. Quando eu faço isso, eu quero dizer que ele vai ser todos os valores de -2 a 5. Olha aqui, ó. O x recebeu, ó, agora ele vale -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele não é só mais um valor, ele é todos esses valores. Tá vendo? E se eu fizer agora 2 vezes x? Olha o que aconteceu. O -2 foi multiplicado por 2, virou -4. O -1 por 2, -2. O 0 vezes 2 dá 2. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 2 dá 6. 4 vezes 2 dá 8. E 5 vezes 2 dá 10. O importante disso é que, mesmo eu atribuindo um intervalo de valores para x, ele pode ser multiplicado, dividido, feito potência, por exemplo, x elevado ao quadrado. Olha aí, ó, cada um deles foi elevado ao quadrado. 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25, né? -2 ao quadrado é 4, o resultado ficou ao quadrado. Então eu posso operar com vetores, e isso é muito importante. Eu posso multiplicar vetores diferentes? Posso. E y, digamos que y recebe, vou colocar aqui, ó, de 5 até 12. O que vai acontecer? Se você observar, o vetor x tem 8 elementos. O vetor y também. Então eu posso fazer x mais y, sem problema. Olha lá, ele somou um vetor x com outro. -2 mais 5, 3. -1 mais 5, 5. E também posso fazer x vezes y. Olha lá, ele multiplica na sequência. Agora, se o vetor x tiver valor diferente, digamos que o x agora só tem 6 elementos, enquanto o vetor x tem 8 elementos, o vetor y tem 6. Se eu somar, ele já dá um erro. Ele diz que o comprimento do objeto maior não é múltiplo do comprimento do objeto menor. O que acontece? Eu não posso somar ou multiplicar vetores que tenham tamanhos diferentes, a não ser que eles sejam múltiplos. Como esse é 8, se o y, em vez de 5, ele tivesse até o 8, por exemplo, ele teria só 4 elementos, tá vendo? O y teria 4 elementos e x teria 8. Como são múltiplos, eu posso somar. Olha lá. O que ele faz? Ele soma os 4 primeiro com os 4, depois repete os outros 4 com os 4 novamente. Aí dá o mesmo resultado. 2 mais 5, -2 mais 5, 3. Depois o 2 é somado com 5 também. Ó. -1 com 5, com 6 dá 5. O 0 mais 7 dá 7. O 1 mais 8 dá 9. Acabaram os de baixo, começa de novo. 2 começa com 5 de novo, dá 7. O 3 soma com 6, que dá 9. O 4 soma com 7, que dá 11. E o 5 soma com 8. E também podem se multiplicar na mesma ordem. Então, vetores só podem operacionalizar entre si se eles tiverem o mesmo tamanho ou se um for múltiplo, o número de elementos de um for múltiplo de um número de elementos de outro. Interessante, né? Muito bacana você trabalhar com vetores. E aí você pode, por exemplo, somar 2 vezes x mais 3 vezes y. Olha só, vou pegar o vetor x, multiplicar por 2, então vai multiplicar todos os elementos de x por 2, mais 3 vezes y, então vai multiplicar todos os elementos de y por 3 e somá-los. E aqui está o resultado. Então essa é uma aplicação muito interessante da matemática computacional. E se eu não quiser vetores na sequência? Digamos que eu queira vetores aleatórios, uns vetores que não estão na ordem. Não tem problema, vamos criar um vetor z e ele vai receber
valores aleatórios. Como é valores aleatórios, eu preciso colocar quem são. E aí eu uso esse símbolo, o C e esse parênteses. Esse C aqui quer dizer combine em inglês, quer dizer combine, quer dizer junte, combinar. Aí eu posso colocar -2, posso colocar 5, posso colocar 10, posso colocar 21, posso colocar 17. Viu que eu coloquei vetores de qualquer jeito? Quando eu fizer, der o Ctrl Enter, aqui o Z veio para cá. Tem 5 elementos, -2, 5, 10, 21, 17, na ordem que foram colocados. Então, se eu quero criar na sequência, basta eu colocar o número inicial, 2 pontos e o número final. Se eu quero criar aleatoriamente, aí eu tenho que colocar o C de combine, ok? E aí eu posso fazer 2 vezes Z, não tem problema, ele vai multiplicar por 2 também. Ok? Espero que você tenha gostado até aqui e tenha compreendido a noção de vetores.